Metrópole Entrevista. A gente vai conversar com Paulo César Gomes, ele é historiador e escritor. Hoje, essa data, 31 de março, se comemora para alguns, para muitos outros não, 58 anos do golpe militar aqui no Brasil. Paulo, eu queria começar perguntando para você sobre esse movimento de revisionismo histórico. Muita gente tenta agora emplacar uma narrativa de que o que aconteceu em 64 foi uma revolução, embora a gente saiba que veio um golpe que derivou uma ditadura de muito tempo, que trouxe prejuízos muito grandes para a política do Brasil e para o país como um todo. Queria que você começasse falando sobre esse movimento de revisionismo, o que há por trás de tentar essa nova narrativa de dizer que houve uma revolução ali naquele contexto. Enfim, primeiro eu queria começar agradecendo, né, o convite. Enfim, não é a primeira vez, né, que a gente está aqui na Rádio Metrópole, é sempre um prazer. Mesmo que seja para falar desse assunto tão pesado, né, que é o golpe de 1964 e a ditadura militar. Esse movimento revisionista, eu prefiro até falar negacionista ou distorcionista, enfim, por razões da construção do conhecimento histórico mesmo, mas, de todo modo, ele, se a gente for pensar, né, socialmente, em termos mais amplos, até politicamente, não é exatamente uma novidade, né? Porque essas perspectivas que tentam atribuir um caráter positivo para o golpe, chamando de revolução, ou de movimento, ou de intervenção militar, seja lá o nome que se queira dar, e até a própria ditadura que veio depois, ele já... todo mundo, né? Acho que qualquer brasileiro ou brasileira teve contato ao longo desses anos todos com pessoas que se referem a esse período histórico como algo positivo, né, com certo saudosismo, digamos assim. Então, acho que a grande mudança que aconteceu nos últimos anos, e a gente pode falar a partir de 2012, 2013, 2012 eu digo porque foi o ano que a Comissão Nacional da Verdade começou a atuar, né, foi instalada, e 2013 pelas chamadas, né, Jornadas de Junho, que propiciaram esse ambiente, né, de fortalecimento de discursos negacionistas ou discursos elogiosos, né, ao golpe e à ditadura. Então, não é exatamente uma novidade. A grande novidade que aconteceu a partir desses dois marcos aí que eu coloquei é que essa visão positiva, né, para esse período, ela começou a ter a voz oficial, né? Ela começou a ter pessoas que começaram a se colocar como relevantes no debate público, chegando, inclusive, um dos principais porta-vozes, né, dessa perspectiva negacionista, que hoje ocupa a presidência da República. Então, é claro que isso dá um outro peso, né, para quem vê esse período como um período positivo para a história do Brasil. Mas como eu falei, né, não é uma novidade. O que acontece é que ganhou uma força tremenda, né? Afinal de contas, num regime presidencialista, o presidente da República ele tem uma visibilidade e representa um símbolo central, né, para a democracia. A gente está conversando com o Paulo César Gomes, professor, historiador, escritor também. Paulo, você falou dessa questão do presidente da República. A gente tem Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, no processo de impeachment de Dilma, chegou a enaltecer abertamente Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador conhecido da ditadura brasileira, né, condenado por isso, enfim. Eu queria que você falasse assim, como é que esse movimento da Comissão da Verdade ali em 2014 trouxe esse ressentimento nas Forças Armadas. Muita gente que interpreta dessa forma. Mas há uma outra leitura, porque o Brasil, em 85, quando a ditadura acaba, pelo menos quando acaba o regime de um militar no poder, o Brasil não teve um processo como a Argentina fez, por exemplo, de abrir os documentos, punir os torturadores. O quanto isso, de alguma forma, atrasou que a sociedade brasileira vivesse uma discussão mais profunda do que foram aqueles 21 anos, do que foi aquele período, o que trouxe de tortura, violação aos direitos humanos. Sim, claro, claro. Para falar disso, né, de uma maneira mais profunda, é claro que o tempo é super curto, mas eu recomendo que as pessoas procurem estudar, né, enfim, eu acho que a leitura, o estudo,
o papel das Forças Armadas ao longo de toda a República Brasileira, né? Desde o momento da instauração da República em 1889, que foi feito por meio de um golpe militar, né? Então, como ao longo de todos esses anos do nosso período republicano, as Forças Armadas, mais especificamente o Exército, ele passou a exercer um protagonismo na história brasileira, né? Algumas pessoas falam, inclusive, de um poder desestabilizador que eles acabaram tendo, né, em termos de democracia. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ver embora seja uma corporação, né, não é homogêneo. Não à toa, depois do golpe militar, civil-militar, né, já que teve a atuação de figuras políticas civis no golpe, efetivamente, como se diz, eles se colocaram como essa força que buscava estabilizar, né, a política brasileira em momentos de crise. Então é importante compreender esse passado, né, antes do golpe, toda a história republicana, para tentar entender como ocorreu o golpe de 64 e como depois eles acabaram permanecendo no poder. E claro, não é o que eu ia falando, desculpa, foi o grupo profissional, digamos assim, que sofreu o maior número de expulsões depois do golpe, né? Foram muitos militares vistos como comunistas e que foram expulsos. Então, não é um grupo homogêneo, obviamente. Mas, é claro que a duração, né, desses 21 anos, que normalmente é o tempo mais aceito, né, entre os especialistas, e a forma como se deu a transição, ela tem muito peso na maneira como a gente está vivendo não só o nosso momento político atual, né, de muito autoritarismo, de muita violência de Estado, autorizadas pelo próprio governo federal, pelo próprio presidente da República, e o modo que aconteceu essa transição, ela tem um impacto muito forte na realidade que a gente vive agora. E, claro, o Brasil, pelo menos considerando os outros países da América Latina, enfim, que quase todos viveram ditaduras nesse período, na décadas de 60 e 70, é o mais, se a gente for pensar, né, nessa questão da consolidação da democracia, é o mais atrasado, né? E isso tem a ver com esse protagonismo do Exército, sobretudo, mas das Forças Armadas de modo geral, no controle da transição. Então, hoje, o que a gente observa, assim, né, por meio das pesquisas, e aí não é corrente de WhatsApp, né, de Telegram agora, que é a rede negacionista, né, mas através de estudos e pesquisas, né, em documentos, com base em testemunhos de pessoas que viveram a época, enfim, essa transição ela foi extremamente controlada pelos militares, né, e que se tornaram, ao longo da história, uma força protagonista, né, um ator protagonista na política brasileira. E a gente pode observar que nenhum presidente civil, pós-Constituição de 1888, conseguiu enfrentar, né, essa força dos militares, né? Então, a gente tem acho que para entender esse período é preciso observar como todo esse processo de transição, ele foi muito longo, a gente pode dizer que, inclusive, ele continua acontecendo, né? E a Comissão Nacional da Verdade, né, que trabalhou teve ativa entre 2012 e 2014, ela teve um papel fundamental porque foi a primeira vez que um relatório produzido pelo Estado brasileiro colocou ali abertamente para o público, enfim, tem todo um debate em torno disso, mas de maneira mais objetiva, colocou para o público uma série de crimes que foram cometidos por agentes do Estado brasileiro, né, ou seja, pessoas que estavam ligadas e agindo em nome do Estado brasileiro, colocou para o público esses crimes, mas, além disso, colocou nomes, né, botou nomes, né, deu nome aos bois, como a gente fala. Então, o relatório da Comissão da Verdade, ele nomeou 377 indivíduos, homens, todos homens, que são considerados responsáveis por graves violações aos direitos humanos. Isso foi muito impactante porque esses nomes não incluem só aquelas pessoas que efetivamente
praticaram vamos dizer, a tortura, o assassinato, o desaparecimento forçado de pessoas, mas colocou o que para as Forças Armadas é muito importante, as cadeias de comando, né? Pensando nessa lógica hierárquica das Forças Armadas, ou seja, não só quem executou, mas toda a hierarquia, desde o presidente da República aos ministros, enfim, até quem estava na base, né, dessa cadeia hierárquica. E isso, em 2014, causou um incômodo enorme nas Forças Armadas, né? Tipo, vários militares ou familiares, né, no caso de pessoas que já tinham morrido, vieram a público protestar, enfim, processos começaram a ser colocados, como a gente viu agora, né, o resultado de um deles, do caso Olinto Ferraz, que conseguiram, inclusive, tarjar o nome desse militar, considerado como um dos responsáveis por crimes contra os direitos humanos, conseguiram que esse nome judicialmente conseguiram que o nome dele fosse tarjado, né? Enfim, desaparecesse não só do relatório, mas como de todos os documentos encontrados pela Comissão Nacional da Verdade. Então, é claro, a maneira como essa transição vem ocorrendo, que é muito particular na América Latina, ela impacta diretamente a forma como nós estamos vivendo a nossa democracia capenga no momento atual. Você fala dessa transição controlada, Paulo, só no governo de Dilma Rousseff, que é uma pessoa afetada diretamente com a ditadura militar, afinal ela foi torturada, né? Participou das ações dos grupos de esquerda, foi capturada e torturada. Então ela foi uma pessoa que agiu muito nessa questão da Comissão da Verdade, porque tocava nela em um ponto muito particular. A gente tem aqui os números do relatório final, né, de 2014, são 434 pessoas mortas e desaparecidas durante o período, são 191 mortos, 243 ainda desaparecidos. E há uma estimativa de pelo menos 20 mil pessoas torturadas nesse regime. O quanto essa transição controlada, você falou muito disso atrapalhar a nossa democracia e tal, mas o quanto dessa transição hoje ainda retarda ainda mais num governo que Bolsonaro acabou trazendo tantos militares no poder. E aí você falou também dessa tradição dos militares desde o início da República. A República Brasileira começa com militar, né, Marechal Deodoro da Fonseca, continua com Floriano. A gente tem Dutra depois, como militar também, enfim. Várias outras tentativas de golpe, em 61, por exemplo. O quanto os militares têm essa tradição do poder e agora com o retorno com Bolsonaro, experimentando esse retorno a esferas de poder, o quanto isso pode impactar nas nossas Forças Armadas no sentido de se organizar realmente e tentar, de alguma forma, não digo nem pela via do golpe, mas de uma via de disputa eleitoral, de voltar a participar tão ativamente da vida política do país. Na verdade, já estão participando, né? Eu acho que desde o final da ditadura nunca houve uma quantidade tão grande, não só numérica, mas também em termos qualitativos, né? Militares ocupando postos-chave do governo, né? De primeiro escalão. A gente está falando que eles estão ocupando numericamente e qualitativamente, porque em todos os escalões e, como eu falei, para reforçar, em cargos do primeiro escalão, em cargos que têm um poder de fato muito, muito relevante. E claro, eu acho que também isso tem a ver, como se diz, as Forças Armadas, de modo geral, conseguiram construir em torno de si, mesmo com a ditadura, uma imagem que não condiz com a realidade, né? Uma imagem ligada a um grupo que é incorruptível, que é moralmente superior aos civis, que respeita a hierarquia, a ordem, e a gente observa na prática, e talvez por isso a importância do jornalismo, né, que é fundamental para mostrar como essa imagem que as Forças Armadas construíram em torno de si é mentirosa, porque a gente observa que, claro, tem esse mito, né? Bom, na época da ditadura não houve corrupção. Claro, se vivia sob censura. Nada do que era feito era divulgado. Tudo acontecia, né, embaixo de uma proteção enorme pensando na lógica da segurança, né? Enfim, tudo era feito. Mas hoje já tem trabalhos com base em documentos assim, que são irrefutáveis, que mostram, por exemplo, como os militares praticaram esquemas gigantescos de corrupção. E a gente tem agora, por exemplo, um caso que voltou a ser mexido, a ser trabalhado,
do diplomata, embaixador José Jobim, que quando começou a mexer, por exemplo, nos casos de corrupção de Itaipu, ele foi assassinado, né? Enfim, o corpo dele foi encontrado, deram aquela, como é que fala, uma versão oficial muito parecida, inclusive, com a do Vladimir Herzog, que ele teria Suicídio. cometido suicídio, e esse caso está voltando à tona, tem um podcast aí que está para ser lançado, enfim, tem um jornalista também, Wagner William, que está produzindo uma biografia, e que mostra como existe um mito muito forte que eles conseguiram construir durante muito tempo. As pesquisas que eram feitas com a população e que se perguntavam, né, que instituições são confiáveis no Brasil. Forças Armadas sempre vinha ali, né, no primeiro, segundo, terceiro lugar, junto com a igreja, enfim, essas coisas vão mudando, mas eu acho que a presença dos militares na política, se a gente observa, obviamente, de uma maneira crítica, ela é sempre, eu diria, é sempre muito ruim, né? Os militares, eles têm, se as coisas acontecessem da maneira como deviam, pensando na República, né, na lógica da República, eles deveriam cuidar de questões de segurança e as forças mais armadas, mais especificamente, da segurança externa do país, né? Essa lógica, por exemplo, que vem sendo recuperada do inimigo interno é uma lógica de guerra, é uma lógica que não condiz com a democracia, com o regime democrático. Então, por exemplo, a presença dos militares no governo, se ela é olhada de forma crítica, a gente observa que essa imagem que foi construída é mentirosa. Não só porque os casos de corrupção estão todos aí, não só porque essa imagem, né, por exemplo, de serem, como se diz, moralmente superiores, né, da excelência técnica, se mostrou uma falácia quando a gente viveu a pandemia e quando a gente tinha um militar no Ministério da Saúde, e que se mostrou um grande fracasso, ou seja, e era um cara especializado em logística, ou seja, nem isso ele conseguiu fazer, inclusive muito pelo contrário, né, atrapalhou muito a maneira como a gente lidou com a pandemia, mas destrói esse mito. Agora, a possibilidade, claro, para uma pessoa que estuda história é sempre muito difícil fazer, né, esse tipo de previsão, mas eu acho que mais do que pensar em um possível golpe por parte do Bolsonaro ou por parte das pessoas que estão em torno dele, né, muitos militares, a gente pensar no momento atual, né? Isso já está acontecendo agora, né? No momento em que, por exemplo, ontem ele falou no Rio Grande do Norte, se não me engano, dessa questão do inimigo interno, criticou o sistema judiciário, o poder judiciário, desculpa. Então, essa desestabilização da democracia, ela está acontecendo já desde 2018, digamos assim, né? Desde o momento das eleições, e com a posse dele, isso vem acontecendo diariamente, cotidianamente. Então, esse processo de desestabilização das instituições, né, ele já vem ocorrendo dia a dia. Então, eu acho que mais do que pensar no que pode acontecer, né, eventualmente, por exemplo, se ele perde as eleições e contesta os resultados, né? Enfim, a gente não sabe muito bem como isso pode se dar, não sabe exatamente, mas a gente não pode, de forma alguma, deixar de ver ou negar que essa proposta de desestabilizar, ela já vem acontecendo todos os dias, desde as eleições de 2018, se duvidar até antes, né? E o que a gente está fazendo, né, como sociedade para barrar, né? Então, por isso, mais uma vez, eu reforço a importância não só das pessoas que estudam isso no campo da história, em outros campos das humanidades, mas do jornalismo, né? O jornalismo que vem se mostrando uma força muito importante para a democracia. Eu acho que agora mais do que nunca, não só se mostrando uma força muito importante, como uma evidência da importância do jornalismo é a perseguição que os jornalistas vêm sofrendo ao longo desse governo, né? Considerado aí nas pesquisas internacionais como um país extremamente perigoso para a prática livre
do jornalismo, né? E eu estou falando isso porque o jornalismo normalmente é quem chega à população de maneira geral, né? Lógico, os acadêmicos, as pessoas ligadas à academia, às universidades estão sendo muito atacadas, mas como se diz, quando a gente pensa na imprensa, a imprensa é que faz com que as informações, né, com que a verdade, digamos assim, do que está acontecendo nos bastidores, chegue com mais velocidade ao público, né? Enfim, não sei se eu respondi exatamente a Claro, questão, mas respondeu muito bem, Paulo. Felizmente nosso tempo esgotou. Queria lhe agradecer muito pelas reflexões, falar sobre esse assunto no dia de hoje. Inclusive hoje, né, cada vez mais importante a gente relembrar a data, relembrar o período que aconteceu, expor as violações, os crimes. Queria agradecer bastante você, tá? eu que agradeço. Um abraço, André. Muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse tema. Valeu, Paulo. Obrigado.